Eu me chamo Gustavo Caboclo Wapichana e eu sou artista visual, artista, ativista e trabalho com várias formas das visualidades nas artes. Eu gostaria de começar te perguntando sobre o conceito de coma colonial. O que é esse conceito e como é que ele se relaciona com a crise climática? Mas o que eu quero dizer com isso é que a colonização, esse efeito de submissão, ele é tão forte, tão impregnado, é como um parasita nos nossos corpos e que vai entrando de um modo como a mineração dentro dos nossos olhos, ao ponto da gente parar de enxergar certas coisas que estão no nosso entorno ou que estão debaixo do nosso nariz, né? Então a gente pode pensar desde patrimônio público até as relações históricas dos apagamentos e silenciamentos das vozes indígenas, né? Poderíamos dizer que os seus questionamentos sobre a nossa memória colonial e a sua proposta de repensarmos as muitas identidades indígenas na atualidade no Brasil seriam boas respostas à crise climática? Eu acho que existe uma crise da subjetividade, né? Então, dentro desse coma colonial, há também uma colonização dos nossos imaginários, né? Quando a gente fala de crise climática, a gente também está generalizando uma série de acontecimentos e relações com o mundo. E numa conversa com alguns amigos e umas amigas indígenas, a gente fala muito disso, né? Dessa relação dos parentescos, de enxergar tudo, essa ideia de natureza como parentes, né? Como irmãos, como tios, um rio como um avô. Como a gente leva isso para a prática também, você deslocar essa ideia de olhar algo como uma matéria-prima e trazer para essa relação mais próxima, ver além desta prima, né? E, Gustavo, você acha que a demanda pela demarcação de territórios indígenas, assim como a retomada, né, de territórios ancestrais, são demandas bem compreendidas pela população brasileira, de forma geral? Eu acho que existe um abismo enorme nessas compreensões, até da assimilação de algumas palavras, assim. Essa palavra retomada, ela vai fazer parte de um contexto indígena e só quem viveu na pele entende o que significa isso, né? Estar num ambiente de conflito como esse. Alguns conseguem entender a partir das memórias familiares o que isso significa. Então, no nosso caso, temos uma família que lutou, tem essa memória da luta pelo território, e o que eu falo no meu contexto específico é esse: sem essa luta e esse histórico, que é um histórico de muitas décadas, nós não teríamos para onde retornar, né? E para você, quais são as possibilidades que temos de repensar a identidade brasileira a partir das memórias dos povos ancestrais? Quando a gente fala em ancestral ou antepassado, eu tenho tentado falar para as pessoas assim, mas tudo bem, será que a gente consegue pensar nos antepresentes também? Então, esses que estão presentes, que fazem parte da luta, fazem parte dessas histórias, que vivem hoje e encontram as suas formas de relação com o mundo hoje. Esses são os antepresentes indígenas que estão aí para, enfim, nos mostrar muita coisa, né? Seja no cinema, seja na roça, ou seja fazendo uma casa, ou seja fazendo uma obra de arte, com essas perspectivas de qual história a gente vai olhar a partir de determinado território, né? E como você vem cultivando a sua relação com o território Wapixana desde a sua primeira visita ao território aos 10 anos de idade? A primeira vez que eu fui, o papel que foi me designado foi de fotógrafo. A minha mãe me passou esse papel e ela falou: Olha aqui, eu estou indo encontrar a minha mãe e você vai registrar você encontrando a sua avó. Você está entendendo? Vou te levar para você conhecer da onde você vem e você vai cuidar de registrar desse momento. Gera uma mudança muito drástica assim no meu entendimento de lugar. E o modo que eu tento contribuir é a partir de ações na escola, ou ações de educação, ou ações de arte, onde a gente possa fortalecer, seja alguma documentação histórica e discutir sobre isso,
ou reconhecer para onde a nossa história foi e também nessas ações de formação, né? E o que significa exatamente estar entre mundos, né? Paraná, onde você vive, Roraima, que é o seu território original, na luta por autonomia nesse país. Bom, eu nasci em Curitiba, Roraima, é assim que eu me apresento. Isso significa que eu nasci em dois territórios, né? Um território no sul, onde há essas populações indígenas também, e essa já é uma primeira informação importante, porque nesse abismo de informações, as pessoas ainda continuam a falar que só existe indígenas ou índios na Amazônia, como se a Amazônia também não fosse plural, as Amazônias. Mas essa falta de diversidade ou de reconhecimento da diversidade, eu acho que ela está nesse trânsito entre Curitiba e Roraima. Nós fizemos um retorno à terra, o Apixana, em 2001. Depois de 33 anos, minha mãe conseguiu reconectar com a minha avó, com a mãe dela. Então, essa separação de famílias que aconteceu nos anos 60, isso me incomoda ainda hoje, porque é uma prática comum. A gente vê muitos mecanismos que desmontam famílias indígenas e separam crianças dos seus pais e mães e seus territórios. Quando a gente chega em Roraima, quando eu chego, né, em Roraima, o que eu vejo é isso, um exemplo de como a nossa família mantém viva a nossa cultura, a relação forte, né, com a língua, as relações com isso, essa educação indígena. Se você se sentir confortável, obviamente, Gustavo, poderia nos contar um pouco mais sobre o que houve com a sua mãe e que situações similares você ainda vê acontecendo nos dias de hoje? Em Roraima, por exemplo, é que muitas famílias que estão nesse sistema de poder, elas acabam incorporando pessoas indígenas em suas famílias. É uma colonização através do afeto. Então, é como se o afeto, né, esse amor, a comida que eu vou te dar, a casa que eu vou te dar, a escola que eu vou te dar, como se isso fosse uma recompensa a serviços, né? Estar a serviço, estar à disposição. Então, isso é uma prática que acontece lá hoje, mas a gente vê uma série de notícias em outros espaços também, assim, né, de assistencialismos, né, como se, que no olho de alguns é identificado enquanto pobreza, né, mas dependendo de onde a gente vem, é a nossa cultura. Gustavo, você foi destaque na última Bienal, tem trabalhos seus em várias exposições em cartaz no Brasil no momento. Gostaria de ouvir de você o que você acha, né, de mais importante do que vem acontecendo em relação à arte indígena na atualidade e onde é que você pretende, né, depositar seu tempo e sua atenção, ou onde você pretende focar o seu trabalho nos próximos anos? Bom, eu busco responder essa pergunta a partir de uma ausência que eu ainda sinto. Não significa que a gente vê artistas na mídia, que isso, ou anunciados, seja na última Bienal ou na próxima Bienal, que isso resolva uma lacuna secular, ou lacunas seculares, né? Na história da arte mesmo. Então, para mim, o que eu vejo é que precisa se atualizar estruturas onde não só tenha um artista que é o destaque, mas todo o corpo educativo, o corpo curatorial, o corpo institucional, as fundações. Então, eu acredito, inclusive, que os lugares de destaque são grandes armadilhas de que parece que tudo está resolvido. E o lugar que eu me vejo investindo tempo, energia, com certeza são nessas relações de entender o que é pesquisa para as populações indígenas, entender as diferenças que o que é um arquivo para nós. São outras coisas, não é essa catalogação de papel. O que é uma biblioteca para nós? São outras coisas além dos livros. E tentar lutar também por esse reconhecimento disso que a gente chama de subjetividade, e é expresso
nas artes. Gustavo, você, assim como outros indígenas, costuma dizer que nossas avós ou avós são nossas bibliotecas. Eu gostaria de ouvir de você o que você considera de mais urgente, mais importante pela preservação da memória das populações já mais velhas, né, vivendo hoje em territórios indígenas e também nas cidades. Quando eu fui até o território em 2001, eu recebi alguns recados que eu nunca esqueci. E um dos recados era o seguinte: tudo bem, você voltou, vocês voltaram, mas o que retorna? O que retorna a partir daí? Então eu continuo a perguntar isso, não só para mim, mas para todos, tantos pesquisadores que já passaram por lá e de algum modo extraíram alguma coisa, alguma fotografia, algum pensamento, alguma patente também, porque já fizeram isso. O que retorna para as nossas comunidades, para esses viajantes, para esses museus que levaram coisas do nosso povo, mas o que retorna? Para nós que temos consciência das relações ambientais, e então eu prefiro deixar na pergunta, inclusive, porque eu acho que são muitos modos de você retornar. Gostaria de saber a sua opinião sobre um trecho de uma fala do Lula, o presidente Lula, durante uma recente visita à terra indígena Raposa Serra do Sol, na qual ele diz: apesar de toda a desgraça que isso causou, referindo-se à colonização do país, uma coisa boa foi a miscigenação, a mistura entre negros, europeus e indígenas, que permitiu que uma gente bonita, que é a nossa, nascesse aqui. Tem muitas coisas que a gente pode analisar aí, porque na ideia da mistura está inserida a ideia de um apagamento. Então, quando você mistura, né, um vermelho com um preto e você tem um tipo de marrom, e nessas ideias de hibridação, você consegue localizar de onde vem cada coisa. E eu acho que mistura e apagamento são relações históricas que a gente consegue ver lá do Diretório dos Índios, por exemplo, quando a gente vai ver as políticas de embranquecimento, né, instituídas pelo Pombal, por exemplo, onde era uma regra, né, você não poder falar sua língua ou você ter de se casar com um branco. A mistura acaba homogeneizando como se tudo fosse índio, como se tudo fosse uma coisa só. Mas somos diversos. Para fechar nossa entrevista, gostaria de ouvir de você como diminuiu o abismo e o desconhecimento dos não indígenas em relação aos povos indígenas no Brasil. Eu acho que a primeira pergunta é sempre reconhecer, a partir do seu território, quem são os povos indígenas dali, quem são as populações indígenas dali e quais são as relações históricas que mantêm elas nos lugares que elas estão. Isso pode ser aplicado em qualquer estado brasileiro e você vai ter, né, a gente tem mais de 300 povos no Brasil, você vai ter uma diversidade de histórias, mas eu costumo a convidar as pessoas a pensar a partir do lugar onde elas estão. E aí você consegue elaborar uma consciência geopolítica mais crítica também, né?